Questão número 8, uma questão de álgebra. Ela está falando aqui de relação entre coeficientes e raízes de uma equação do segundo grau. Olha só, qual é a soma das raízes quadradas das raízes da equação do segundo grau x2 menos 6x mais 2 igual a 0? Ele quer saber a soma das raízes quadradas, né? Vamos chamar as raízes dessa equação. Será que dá para a gente resolver? Essa aqui é a graça do problema, né? Eles, quando colocam esse tipo de problema, eles colocam raízes muito difíceis de encontrar. Ou então que você pode ter raízes com radicais, né? Aqui no caso, se você for tentar resolver a equação e achar as raízes quadradas, você vai ficar com uma conta feia. Porque o delta dessa equação, quanto é que é o delta aqui? Vai ser B2 menos 4AC, 36 menos 4 vezes 2, 36 menos 8. Isso aqui vai dar 28. Então, quando você for encontrar as raízes vão ser 6 mais ou menos raiz de 28, que é 2 raiz de 7, sobre 2. E aí ele quer saber a soma das raízes quadradas dessas duas raízes aqui. Ou seja, você vai ficar com radical duplo, uma conta muito feia, né? Então ele ia querer que você calculasse isso aqui, ó. Simplificando isso aqui, vai ficar 3 mais ou menos raiz de 7. Então uma raiz é 3 mais raiz de 7 e outra é 3 menos raiz de 7. As duas são positivas, né? A raiz de 7 é menor do que 3, então não vai ficar raiz negativa não. Mas de qualquer maneira você ia ter que calcular isso aqui, a soma das raízes quadradas dessas raízes. Ou seja, a raiz de uma raiz, eu estou usando a palavra raiz em dois sentidos diferentes, né? Uma no sentido radical e outra no sentido de solução. Tá, então seria raiz de 3 mais raiz de 7. E a outra raiz é 3 menos raiz de 7. Ele quer saber isso, a soma das raízes quadradas das raízes da equação, das soluções da equação. Isso aqui é um radical duplo que dá para você simplificar. Ó, se você tiver que calcular aqui, usar a fórmula do radical duplo, você tem que calcular quanto é que vale o C, que é raiz de A2 menos B. O C vai dar quanto? Vai ficar raiz de 9 menos 7. O C deu raiz de 2. Puxa vida, quando o C que você calcula não é quadrado perfeito, você vai ficar com uma fórmula horrorosa. Não vai ficar bonito. Você não vai ficar com a soma de radicais simples. Então esse caminho aqui de achar as raízes e fazer a conta não vai dar certo. Quando eles colocam esse tipo de questão, eles querem que você não ache as raízes, que você faça usando o quê? Relação entre coeficientes e raízes. Então vamos fazer assim, vamos chamar as raízes dessa equação aqui de P e Q. Claro, P e Q são esses valores aqui. Então eu quero saber quanto é que vale a soma das raízes quadradas. Eu quero saber o valor de S, que é a soma das raízes quadradas. Soma da raiz de P com a raiz de Q. Tá? Esse S aqui não é a soma das raízes não, é a soma das raízes quadradas das raízes. Eu quero achar o valor de S. E o que você usa para manipular isso aqui? Você sabe a soma das raízes e o produto das raízes. Quanto que é a soma das raízes? A soma, quer dizer, o P mais Q. O P mais Q vale o quê? Menos B sobre A, que vai dar 6. Então você sabe o valor de P mais Q é 6. E o produto das raízes? O produto é C sobre A, que no caso aqui vai dar 2, né? O P vezes Q vai dar 2. Então você pode, a partir dessas informações, calcular essa expressão. Então você tem que mexer nessa expressão aqui para fazer aparecer P mais Q e P vezes Q. Aí você substitui os valores, né? Bom, então vamos fazer aparecer P mais Q e PQ aqui nessa expressão. Olha só, se a gente elevar ao quadrado, a gente quer o valor de S, né? Se a gente levar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar o quadrado dessa soma. Isso vai dar P mais Q mais 2 raiz de PQ.
Claro que eu não preciso falar para vocês que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vocês já sabem isso. Tá, então essa soma ao quadrado, ela vai dar P mais Q, que vale 6, mais 2 vezes a raiz de PQ. O PQ vale 2. Então, o valor de S que você quer ao quadrado é isso. Então, o S, que é o que você quer calcular, que é a soma das raízes quadradas das raízes, vai ser a raiz disso. Raiz de 6 mais 2 raiz de 2. É isso aqui. E olha aqui o que eu te falei ainda agora. Eles não têm símbolos gráficos, né? Então eles usaram expoente meio para representar a raiz quadrada. Ou seja, isso aqui é 6 mais 2 vezes 2 elevado a meio. Tudo isso elevado a meio. Eles não têm como desenhar a raiz aqui, né? Não sei porquê. Preguiça de usar os programas que fazem isso. Tá, então isso aqui vai ficar... Olha aqui, ó. 6 mais 2 vezes 2 elevado a meio, tudo isso elevado a meio. Tá aqui, ó. Resposta correta, letra A de alfa.